falar um pouquinho sobre descentralizando, né, ali a engenharia de dados, olhando para automação e autonomia. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Fala um pouquinho de vocês e aí depois a gente pula aqui para a palestra. Meu nome é Carlos Arnabate, eu sou arquiteto de time de plataforma de dados da Serasa. Sou homem branco, cabelo castanho, estou usando uma camiseta polo branca e atuo como engenheiro de dados há cerca de 10 anos. Muito bom. Eu sou o Carlos Martinucci, eu trabalho como especialista de engenharia de dados aqui na Serasa há mais ou menos uns 2 anos. Eu sou um homem branco, cabelo loiro, tô com a camiseta bege. Eu trabalho com engenharia de dados há mais ou menos uns 5 anos e eu era antes desenvolvedor de back-end há mais ou menos uns 8 anos. Muito bom. E para falar aqui um pouquinho, né, de engenharia, como descentraliza, como começamos aqui com o conteúdo de hoje? Bom, primeiro eu queria dizer que é a segunda vez que eu participo do TDC, né? Oh. Há cerca de 2 anos, a gente veio e apresentou como que estava a nossa estrutura de dados, né? Onde a gente tinha um ambiente centralizado, né, de engenheiros de dados atuando, né, com toda a parte de coleta, processamento e armazenamento dos dados. E a gente tinha um time de BI e DataVis, que constrói dashboards e métricas, um time de Data Science para construir toda a modelagem e um time de área de negócio, né, que consomem todos esses artefatos entregues, realizando exploração e tomada de decisões importantes, né? E hoje a gente está vindo aqui justamente para mostrar como a gente está se estruturando com essa parte de descentralização. É isso. Bom, isso trouxe alguns problemas, né? Acho que todo mundo que trabalha com tecnologia sabe que você está centralizando algum tipo de implementação, centralizando algum tipo de expertise, você acaba tendo um problema que todo mundo tem demanda, todo mundo gera problema para você e você tem que resolver em um único time com 10, 15 pessoas, mas que você atende toda uma companhia. Então, aqui a gente colocou alguns problemas a serem resolvidos, né? A gente trabalha com produtos digitais, né? Então, eu e o Carlos aqui, nós somos da área de B2C aqui da Serasa. E dentro da área de B2C a gente trabalha 100% produtos digitais, todos os produtos são baseados em dados, todos eles estão dentro de um contexto em que o dado é o produto principal que a gente oferece, ou minimamente ele serve para atender customizações dos produtos que a gente oferece. Então, a gente tem produtos digitais com ciclo rápido de mudanças, especializado por produto, mas aqui do lado do Data Lake, se a gente precisa de alguma informação, a gente precisa centralizar no time de engenharia. A gente tem a evolução do produto, que a gente quer acompanhar métricas, acompanhar algum tipo de informação que está sendo gerada ali em tempo real. E a gente depende de um time de analytics também para gerar dashboards e gerar essas métricas também para a gente dentro do ambiente do Data Lake. A gente tem alguns produtos que dependem de IA, então a gente quer dar a melhor opção para o cliente, por exemplo, no Serasa Crédito, a gente quer dar o melhor pagamento do LNO que ele pode ter dentro de um produto para poder aumentar o score dele. A gente precisa de alguma forma trabalhar com IA nisso, também dependemos de uma área centralizadora de ML aqui também dentro da companhia. Então, esses 3 times hoje, eles são de expertise de dados, todos eles são demandados e todos eles são também priorizados conforme cada time demanda. Então, tudo isso aqui que traduz de problema, traduz em time to market. Então, a gente foi para o mercado para dar uma olhada em como funcionam alguns modelos de times hoje, né? E a gente pegou esse modelo do Two Pizza Team, que é da Amazon hoje, que basicamente aqui, vou deixar o texto aqui na tela, que é mostrando ali qual que é o conceito principal, mas a ideia, assim, o foco desse modelo eu tenho que ter times centralizados em produto que podem fazer seu experimento, podem fazer toda a sua carga de trabalho voltada para aquele produto. Ele tem toda a expertise que ele precisa dentro daquele time. Aqui não necessariamente na Serasa. A gente precisa seguir o do 2 pizzas, mas a ideia é que o time ele possa ser alimentado 100% com 2 pizzas ali numa noite que estiver trabalhando ali, estiver entregando algum resultado de produto. Então, a gente pegou esse conceito para tentar entender um pouquinho como que a gente podia trazer isso para dentro da Serasa. Então a gente tem as equipes focadas em produtos digitais que já são comuns no mercado. Então até no Two Pizza tinha ali, a ideia é que a gente tenha os POs, né, que são os responsáveis pelo produto, responsáveis pelo backlog do produto, o que tem de evolução a ser tratado, o que tem de problema. Então todo produto tem problema, todo produto tem coisas a melhorar, o PO é o responsável por isso. A gente tem os analistas de produto, que normalmente vai ser um cara que vai trabalhar junto como um projetista ali no meio, ele vai ser um project manager, alguém que vai ter um viés ali de entender o que precisa ser executado dentro do produto e trabalhar em par com os POs, e ele vai ser o cara que vai rodar o produto, vamos dizer assim, o cara que no dia a dia tá fazendo o produto rodar, tá gerando insumos para o produto rodar.
A gente vai ter os engenheiros de software / desenvolvedores, que hoje tem o front-end, o back-end, tem um monte de full stack. Então, são pessoas que vão ser responsáveis pela parte tecnológica da solução. A gente vai ter engenheiros de qualidade, ou Quality Assurance, que são os QAs, que vão hoje trabalhar na parte de qualidade, garantir que tudo que está sendo executado está testado funcionalmente. E a gente vai ter normalmente os SREs, o pessoal de infraestrutura, que é quem vai comandar esse time na parte de... Eu preciso de um banco de dados, eu preciso de... preciso que o meu back-end, meu EKS, seja configurado na Amazon ou algo nesse sentido. Então, eles vão compor o time. Então, por que a gente não pode adicionar outras especialidades? Então, a ideia principal que a gente trouxe é... A gente estava centralizado, a gente precisava de pessoas que conseguissem ter expertise de dados e conseguissem executar isso dentro dos times, de uma forma que, obviamente, não impactasse diretamente o tempo de entrega hoje, que o pessoal teria que aprender, teria que entender tudo que precisaria executar para poder ter esse perfil dentro do time dele. Então, a ideia é ter um engenheiro de dados, um cientista de dados e um analista de dados dentro do próprio time de produto. Então, falar é fácil. Como que a gente está tentando transformar essa mudança em algo mais palpável? A maior parte das coisas que estão aqui a gente já começou a fazer, uma boa parte delas já está executada, a gente está ainda em fluxo de evolução, mas quais são as ideias que a gente trouxe principais aqui para dentro desse contexto? Os focos principais são tecnologia, processos e pessoas. Aqui a gente está falando de tecnologia e processos. As pessoas acho que fazem parte da gente começar a trazer pessoas que têm um pouco dessa expertise para entrar nos nossos processos. Mas o que a gente tem aqui que a gente está propondo a curto prazo, curto, médio prazo, e que a gente já está executando boa parte delas? A gente trazer ferramentas de low code, então isso acho que ultimamente virou muito moda no mercado, a gente falar de ferramentas ou low code ou no code, para a gente conseguir simplificar o fluxo de desenvolvimento. A gente coletar métricas de auditoria, então tudo que é feito dentro do nosso data lake, tudo que é feito no ambiente de dados, não adianta a gente simplesmente liberar para as pessoas utilizarem se a gente não vai coletar o impacto que isso está causando dentro do nosso ambiente, seja impacto de custo, seja impacto de alguém ter um permissionamento que não deveria ter, ou alguém ter alguma função a mais do que deveria ter. A gente tem o log, né, para a gente falar realmente da parte aplicacional, se o cara está funcionando ou não, se ele está dando defeito, se tem um fluxo de monitoramento desse cara, para se caso dele problema, a gente saber para que time a gente ditar esse problema, para que time a gente direciona esse problema. A gente tem a parte de catálogo, que quando a gente fala de uma expertise de dados, a gente está falando muito de ter a governança de dados por trás, não só da parte de acessos, mas também da gente falar um pouquinho da parte de documentação mesmo dos dados, né? O que aquele dado significa, de onde ele veio, para onde ele vai, esse tipo de coisa. Os testes automatizados, que a gente hoje, quando a gente começou toda essa história aqui que o Arnabá comentou, de quando a gente começou a Serasa, a gente começou a trabalhar com Data Lake, a gente tinha tudo centralizado e a gente não tinha muitas coisas relacionadas à automação. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais técnica ali estava mexendo numa esteira ali, estava mexendo numa pipeline que entrega dados de algum produto para o Data Lake. Dentro desse contexto, se a pessoa fosse lá, fez a minha mexida, vou subir ele para produção. Eu não consigo validar antes de subir para produção que aquele cara não mexeu em alguma coisa muito impactante para a regra de negócio daquele produto. Então, dentro desse contexto, a gente ficava à mercê de testar em produção. É o famoso testar em produção. E a gente fala de ter uma esteira de DevOps que hoje a gente tinha um poder demais. Quando começou toda aqui o Data Lake da Serasa, todos tinham acessos demais, todos podiam publicar, todos podiam deletar um pipeline em produção, todo mundo poderia alterar um pipeline em produção. Hoje a gente tem uma esteira que consegue facilitar esse fluxo para a gente conseguir passar por um processo de aprovação, um processo de validação funcional e também um processo de gerar algumas evidências de teste dentro do nosso ambiente. Quando a gente fala de processo, então, parte dessas tecnologias são para envolver esses processos. Então, o fluxo de desenvolvimento seguro, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. A parte de monitoramento de aplicação. Hoje a gente tem monitoramento 24/7, baseado nos logs que a gente coleta das aplicações. Monitoramento de recursos, que seria basicamente quando a gente fala de controle de custo, controle de segurança de quem tem acesso a cada recurso. Enfim, quando a gente fala de realmente recursos de cloud, né, máquinas e recursos que a gente usa na cloud, pode ser por serviço, pode ser realmente infraestrutura, a gente monitora aqui também dentro da Serasa. A gente tem um onboarding de processos, então tudo que a gente está falando aqui, legal, é bonito e tal, mas como que uma pessoa que chegou hoje
vai conseguir entrar nisso aqui. Então, a gente revisou toda a nossa documentação para facilitar a parte do onboarding de processo de dados. Então, a pessoa entra aqui como engenheiro de dados júnior, por exemplo, do time lá de Serasa Crédito, por exemplo, ela minimamente vai ter 100% de... uma pessoa ali, além do buddy dele que vai ajudar ele, né? Ele vai ter uma documentação de onboarding de como funciona esse fluxo de DevOps, como que funciona a parte de métricas que a gente gera aqui dentro, o que ele precisa fazer para executar todo esse fluxo e chegar na ponta final ali e falar, agora, beleza, minha pipeline está em produção, eu consigo atuar 100% nela, já consigo passar para o resto do time ali como fazer para acessar esse dado dentro de produção. E a gente tem a parte de padronização, que é basicamente para a gente conseguir manter o que a gente chama do catálogo ali, que é, cara, tudo que for criado de novo, tudo que for criado seja padrão de nome de tabela, ou nome de coluna, ou tipagem de coluna, ou até comentários, o que a gente vai documentar daquela coluna, a gente precisa ter uma padronização. Então, toda essa parte de padrão também entra aqui nesse processo. Beleza, então aqui a gente colocou alguns highlights do que a gente tem feito para fazer isso melhorar, né? Melhorar esse fluxo e proporcionar para a pessoa que vai desenvolver dentro do ambiente a execução funcional daquilo, a gente conseguir passar por um fluxo de testes e a gente garantir que aquilo está sendo entregue com qualidade em produção. Então, aqui a gente simplificou ao máximo, a gente dentro desse contexto da apresentação, a gente não entrou muito no detalhe técnico, então até convido no final, quando a gente tiver perguntas e respostas, se quiserem alguma coisa mais específica ou conversar com a gente no LinkedIn depois, mais a fundo, perguntem também, por favor. Mas quando a gente fala aqui do fluxo de desenvolvimento seguro, hoje quando a gente... trabalha com back-end, trabalha com front-end, a gente trabalha em alguns cenários onde o desenvolvimento ali ele é mais envolvido ali dentro da cultura da empresa. Essas áreas elas têm 100% um fluxo funcional normalmente de continuous deploy, continuous testing, de observabilidade, e isso a gente não vê muito na área de dados. Então, quando a gente tem um processo na área de dados que atende 100% essa demanda, a gente acaba tendo uma qualidade maior não só na demanda de código em si. Quando a gente fala, por exemplo, de review de código, a gente garantir qualidade, garantir segurança, que o código não tem base, por exemplo, algum drop num database dentro do código, ou que ele não tem algum tipo de código que vai executar algo que não deveria ter permissão de executar dentro daquele cenário. Então, o fluxo de desenvolvimento seguro aqui nesse cenário está simplificado, mas qual que é a ideia dele, tá? A gente fez uma quebra por ambientes, né? A gente trabalha ali com multi-account, então a gente tem 3 contas, uma de desenvolvimento, uma de QA e uma de produção. A ideia é que a gente passe pelo fluxo funcional e passe por um fluxo de code review e de testes em cada um desses ambientes. Então, hoje o que foi implantado, né? Hoje a gente tem a parte de continuous deploy usando a nossa esteira de CI/CD. Então, tudo que é implantado em produção para engenharia, para ciência de dados ou análise de dados, a gente hoje passa por uma esteira de aprovação e de code review. Então, tudo que eu for produzir, tudo que eu for componentizar dentro da Serasa, dentro de ECS aqui da parte de B2C, a gente passa por um fluxo de testes. A gente hoje não tem uma dependência direta de uma janela de deploys, então... Isso é uma coisa que é comum, assim, empresa grande, que normalmente a gente tem uma janela de deploy só de terça ou de quinta-feira, então todos os produtos têm que seguir um fluxo único, não conseguimos entregar com uma velocidade que atenda o negócio, né? O negócio precisa do negócio, talvez... eles implantaram um produto novo hoje. Eu preciso que esse produto novo ele tenha os dados em produção no nosso Data Lake, para a gente conseguir minimamente atender algum cenário de analítica que aquele produto precisa, ele atender algum cenário de ciência de dados, alguma customização que a gente precise gerar para aquele produto. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma continuidade ali que o dado chegue num tempo viável para produto. Então, hoje a gente tem o Continuous Deploy aqui dentro de casa também, dentro do nosso esteira de CI/CD. A partir do momento que a gente tem um review de código, que a gente tem uma implantação desse código, a gente consegue gerar uma versão a qualquer momento do dia. Isso às vezes é um problema, às vezes não. Já entramos em discussões até internas do time, mas a ideia é que a gente não fique barrado por um processo corporativo de simplesmente ter que fazer o deploy em janelas específicas e, assim, os testes têm que ser contínuos e tem que ser durante o dia para a gente conseguir pegar o resultado, mas minimamente a gente consegue atender o timing que o produto demanda. Dentro desse contexto, falando de observabilidade, a gente depende muito de conseguir enxergar o que está sendo publicado. Então, por mais que a gente dê essa autonomia grande para o produto, dê essa autonomia grande para as equipes que vão estar com esse perfil de engenheiro de ciência de dados, de analista de dados, a gente precisa minimamente garantir que a gente consegue enxergar o que está sendo executado.
Então, o que a gente faz aqui dentro dessa parte de observability, né? Além da gente conseguir enxergar tudo que está sendo publicado dentro do contexto de, por exemplo, falando tecnicamente, né? Eu tenho o meu Git, por exemplo, eu fiz uma PR lá, um pull request, com todas as alterações que eu fiz no meu código dentro de uma pipeline de engenharia de dados, por exemplo. Dentro desse contexto, eu vou ter todo o histórico de reviews daquele cara, eu vou ter todo o histórico de execução de testes daquele cara, e eu vou ter o conteúdo ali dos comentários que foram executados, do que foi alterado, o que eu tenho, vamos dizer assim, naquela release. Tendo isso em vista, eu consigo enxergar dentro do meu processo o que foi publicado em produção e dentro do da minha conta da AWS eu preciso monitorar os recursos que foram publicados dentro desse deploy. Então, o que é observability aqui nesse caso? Obviamente, falando bem simplificado até para manter o contexto aqui da apresentação, basicamente a gente fala de tagueamento de recursos, a gente fala de controle de custo baseado nesse tagueamento de recursos, a gente fala de garantir que esse recurso está sendo monitorado 24/7, caso ele dê algum problema fora de horário comercial, a gente precisa ser acionado dentro do time de engenharia, por exemplo. A gente como plataforma, a gente centraliza muito dessas coisas para poder atender os times de produto, então isso é uma melhoria ainda que a gente precisa executar, que distribuir melhor essa parte de monitoramento, mas minimamente é monitorado. Então a gente tem todo o contexto ali sendo observado 24/7 com times que estão com acesso a logs, acesso às mexidas que foram feitas, auditável também em cenário de tudo que a gente mexe no Databricks é auditável também. Então tudo passa por esse fluxo que a gente chama de fluxo de desenvolvimento seguro. A gente tem também ferramentas que garantem para a gente a qualidade dos testes que a gente executa. Então, corporativamente aqui a gente usa o SonarQube, que é uma ferramenta que a gente consegue pegar métricas relacionadas aos testes que a gente executa de forma automatizada dentro da esteira. E a gente tem o Veracode, que é para uma ferramenta de análise de código estático que garante que a gente não está... Uma pessoa, por exemplo, que entrou hoje em engenharia de dados não vai, por exemplo, colocar dentro do código uma senha aberta de um banco de dados, por exemplo, que ele está puxando informações para o Data Lake, por exemplo. Então, são algumas medidas de segurança que a gente toma para a gente conseguir garantir o que a gente pode auditar o que a gente está fazendo no Data Lake, mesmo não sendo dentro do nosso time centralizado toda a execução. Aqui no monitoramento eu coloquei só exemplos de ferramentas que a gente usa, né? Então, a gente centraliza todos os logs de todos os tipos de operação dentro do Splunk. Então, tudo que é log de aplicação do Spark ali rodando do Databricks, ou rodando, por exemplo, os logs de auditoria do Databricks também, onde a gente consegue ver o que foi mexido dentro dos processos em produção, a gente enxerga ali, a gente enxerga logs de execução nos fluxos de ciência de dados também. Então, tudo que a gente executa, a gente centraliza no Splunk, dados de CloudWatch, CloudTrail, centralizamos no Splunk. E o Datadog é o responsável pela infra, na parte de aplicação mesmo, na infra da aplicação, onde está rodando aquele fluxo de Spark. Então, aqui eu estou falando muito mais de engenharia, obviamente, porque eu e o Carlos somos de engenharia, mas a ideia é que toda a instância, tudo que a gente sobe dentro dos clusters, dentro do Databricks, tudo que a gente sobe dentro da AWS em si, a gente consiga minimamente ter observabilidade dela e conseguir enxergar como os recursos estão sendo utilizados, se eles estão super utilizados ou subutilizados, se a gente precisa otimizar algum processo ou algo nesse sentido. Então, aqui essa parte de monitoramento e fluxo de desenvolvimento seguro são o ponto central do que a gente precisou fazer para mudar aquele conceito inicial de quando o Carlos trouxe aqui a primeira versão do Data Lake versus o que a gente está compondo de time agora. E aí aqui a gente colocou algumas ferramentas de low-code para dar um exemplo de como que a gente está seguindo nesse passo de... Ok, a gente consegue trazer o time de engenharia, consegue trazer um cientista de dados, consegue trazer um analista, mas a gente quer simplificar a vida deles. A gente não quer que eles tenham que aprender tudo e, por exemplo, ter que só dar curso pro cara e falar, cara, agora se vira aí, a gente tem essa biblioteca X ou Y que a gente criou aqui, usa elas e se vira. Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer algumas coisas de uma forma mais simples, que o cara consiga pegar hoje o código ali e falar, cara, vou começar a desenvolver, eu tenho componentes que eu posso arrastar para uma telinha, soltar e executar ele dentro do meu ambiente, por exemplo, de dev, e a partir dali publicar dev, homologação e produção, até ele virar um processo ali que já está sendo monitorado. Aqui a gente colocou alguns exemplos, né? A gente tem hoje o Databril do Glue, a gente tem o QuickSight, então o Databril ele é para exploração e transformação de dados, o QuickSight para criação de dashboards flexíveis e preditivos, e SageMaker Canvas, que é para desenvolvimento de modelos.
E aí, fora da AWS, a gente colocou aqui um dos parceiros da Databricks que tem hoje, que é o Prophecy, que é para a parte de engenharia de dados. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas, para falar um pouquinho o que elas trazem de benefício, qual que é o que ela gera de valor para a gente dentro da companhia, o que ela vai trazer para a gente. Então, aqui, quando a gente fala do Prophecy I/O, eu coloquei aqui na telinha na direita um formato visual dela para vocês terem uma visão de como que ela funciona na prática, né? Ela basicamente é um fluxo de pipeline que você consegue montar por arrasta e solta ali na tela. Então, ali em cima no contexto da telinha na direita, a gente tem um cenário que está escrito Design e Code. Quando a gente fala disso, boa parte das ferramentas que a gente fala de Low Code ou No Code, né? Ela tem um conceito que você faz o design da sua pipeline, você executa essa sua implementação dessa sua pipeline como low code, mas você nunca enxerga um código. Você muitas vezes não consegue customizar esses componentes que são executados também. Você acaba ficando meio que vinculado ao que ele já entrega ou demandar, por exemplo, quem criou aquela ferramenta, por exemplo, criar alguma implantação específica que a gente precise, por exemplo, aqui na Serasa. Nesse cenário, quando a gente fala de design e code, tudo que é executado nas pipelines, tudo que é executado nas transformações de dados, tudo que é executado como caixinha ali dentro, ele pode ser escrito como código, ele pode ser traduzido para código, e tudo que é traduzido para código também pode ser feito o inverso. Então, por exemplo, a gente tem uma transformação ali, no caso ele está fazendo alguns joins, está reformatando algumas informações, no final ele tem alguns scripts customizados. A gente consegue criar código Spark também, criar algumas classes, criar algumas funções e executar elas também como componente na ferramenta. Então, por exemplo, aqui em ECS a gente tem bastante fluxo que é 100% dependente de uma biblioteca que a gente construiu autoral, por exemplo, para executar alguma criptografia que a gente use ou para executar um fluxo de data quality que a gente execute o tempo todo. Tem algumas coisas que a gente faz com frequência aqui no time de engenharia e a ideia desses scripts é que a gente consiga trazer isso de uma forma simples para também nesse formato de no-code ele conseguir usar código autoral também da Serasa e não só coisas que são padrões do Spark ali como biblioteca. Então, o que ele traz para a gente ali que eu listei na esquerda, né? Ele traz essa componentização dos recursos do Spark. Então, se eu crio DFs ou bibliotecas autorais, eu posso criar isso como caixinhas e o cara arrasta para a tela e consegue executar. Eu consigo criar templates de pipeline genérica. Então, por exemplo, tem um fluxo que acontece o tempo todo. Tudo que a gente gera de analytics, por exemplo, a gente trabalha no Databricks com 4 camadas. A camada bruta, bronze, silver e gold. A Gold é a camada de consumo principal. Então, nessa camada normalmente é onde rolam os joins, onde rolam as transformações de dados baseado em regras de produtos. Então, nesse contexto, a gente pode simplesmente gerenciar, por exemplo, uma pipeline template para tudo que gera, que for uma Gold, por exemplo, a gente sempre tem que seguir, por exemplo, um fluxo de data quality, a gente sempre tem que seguir um fluxo, por exemplo, de criptografia. Então, nesse contexto, a gente consegue criar templates de pipelines para serem reaproveitados, e não só reaproveitados, mas como customizados só com arrastar caixinhas. E ele é 100% integrado com o nosso ambiente do Databricks. Então, dentro do Databricks a gente consegue rodar ele como notebooks. Acho que quem tem experiência com engenharia de dados já trabalhou com o Databricks ou trabalhou com o Jupyter Notebook também. Sabe que desenvolver com notebooks é muito simples. Você acaba desenvolvendo de uma forma interativa. Você consegue ir fazendo display de cada cenário que você fez ali no seu código. Você consegue executar e ver cada pedacinho de código sendo executado individualmente. Aqui dentro desse contexto ele consegue fazer isso, e não só isso, ele consegue também ver isso de forma visual. Então, você consegue executar uma caixinha, ele vai executar tudo até aquela caixinha como se fosse um notebook mesmo do Databricks. Ele tem integração com Git, né, e também a parte de criação de testes automatizados também low code. Então, essas duas features elas são principais para a gente conseguir integrar com o nosso fluxo de DevOps. Como a gente estava falando anteriormente, uma das partes fundamentais é a gente conseguir manter o nosso fluxo funcional de DevOps, a gente conseguir manter os nossos testes sendo executados de forma funcional. A ideia dessa ferramenta é que a gente consiga fazer isso de uma forma simples, igual eu falei, arrastando caixinha para a tela e executando em tempo de desenvolvimento. Bom, ainda falando sobre low code, né? O Glue Databricks é uma ferramenta para exploração de dados, onde você pode construir também sem implementação de código, né? Você pode explorar o dado, fazer a preparação do dado, limpeza, normalização, e tudo isso sem precisar implementar código, né? Então, é uma ferramenta que a gente também está trazendo para a nossa stack,
para poder ajudar, principalmente nesse contexto de áreas de negócio, poderem utilizar também esse tipo de ferramenta. Bom, o SageMaker Canvas também é uma ferramenta com esse contexto, né, de low code, onde a gente pode gerar modelos, né, de previsão de machine learning, também sem escrever nenhum código. Você tem uma gama, né, de modelos já prontos para serem utilizados, ou outros modelos para você poder utilizar automaticamente também. E, além disso, um serviço também que você pode compartilhar e fazer a própria revisão, utilização de modelos entre os vários usuários, né? Então, também é uma ferramenta que vem para apoiar nesse segmento de low code. Boa! Aí a gente queria, igual a gente falou, a gente colocou um pouquinho desse contexto muito focado na parte de como a gente resolveu problemas. Mantemos o canal aberto para, se alguém precisar, cara, pergunta dúvidas técnicas, não entendeu algum ponto que a gente executou, como que a gente está usando uma ferramenta X ou Y aqui dentro da Serasa. Fique à vontade também para chamar a gente no LinkedIn, a gente está super aberto para conversar também. E venham trabalhar com a gente na Serasa. Importantíssimo. Mas antes, já chegou algumas perguntas aqui, eu vou começar, tá bom? Assim, por gerir muitos times, como que vocês trabalham para impedir que eles virem silos? Já que até, na mentalidade que vocês compartilharam aqui, cada time vai ser autossuficiente. Hoje no time de plataforma a gente está tentando centralizar mais a parte de processos, então quando a gente fala de silos, acho que em alguns momentos a gente tem que trabalhar muito com o cenário da governança em si. A gente até conversa de vez em quando sobre até um modelo de data mesh que a gente poderia atingir para conseguir minimamente garantir que a governança está descentralizada. Então a gente conseguir, por exemplo, por mais que ele seja um silo autossuficiente também na parte de governança, em alguns aspectos de plataforma de dados. Então não necessariamente ele vai ser só o desenvolvedor, mas ele também vai ser o cara que organiza também esse cenário dentro do contexto dele, do silo dele, né? Então é um modelo de mercado que já acontece bastante. Eu acho que até uma boa parte do que a gente está fazendo aqui até para gerar uma maturidade que talvez no futuro possa virar isso, mas eu acho que é um cenário de evolução natural. A gente tendo processos, a gente tendo ferramentas que ajudam a manter esse processo, a gente consegue deixar que esse silo, ele seja um silo, mas seja um silo mais organizado, ainda dentro do mesmo contexto. Muito bom. E você já viram algum ganho com a produtividade dessas ações, assim, em relação à produtividade? Hoje a gente está pilotando com alguns times só, então ainda nesse sentido ainda tem algumas coisas que a gente precisa centralizar até para conseguir manter a qualidade do que a gente está executando e testar o que a gente está executando de processo. Então hoje desses times a gente já consegue minimamente ter um pouco mais de braço para executar mesmo mais engenheiros em outras áreas que conseguem fazer alguma coisa. Então a gente teve um ganho na produtividade na questão de desenvolvimento, então muitas coisas a gente não precisa trazer para uma sprint, por exemplo, da squad de engenharia de dados de plataforma. Então, eles executam, mas algumas coisas ainda chegam para a gente validar ou fazer review de código, esse tipo de coisa. Então, o ganho na execução, sim. O ganho no processo como um todo, a gente ainda está pegando aos pouquinhos. A expectativa é que para o processo, né, assim, você vai ter áreas de negócio que, assim, olham pela sua própria ótica, né, e tem o seu time. E a expectativa é que esses times possam priorizar internamente mesmo as suas demandas e que possam ter o produto entregue no time que ele precisa. Perfeito. E vocês pensam em limitar o acesso a ferramentas no code ou low code para apenas parte de análise, ou irão configurá-las para que os processos que elas criarem serem exatamente iguais aos dos engenheiros? A ideia é que a gente exponha eles para serem aproveitados por toda a companhia. Então, dentro do cenário que a gente tem hoje do contexto de dados atual, né, que já é uma filosofia desde o começo aqui, quando a gente fala da área de B2C aqui, do Data Lake de B2C, é que todos que precisam de acesso a dado, obviamente tem a parte de governança, mas a gente libera eles fazerem a parte de análise exploratória, então isso é liberado para todos. A ideia é que essas mesmas pessoas que conseguem fazer análise exploratória, elas tenham o contexto ali dentro do time delas de alguém que vai ter expertise nessa ferramenta, vai conseguir trabalhar com essa ferramenta, e eles tenham autonomia para fazer. Então, assim, eu não sei se todos seria uma palavra muito forte, porque talvez uma pessoa que é de produto, talvez vai ter mais dificuldade de mexer em alguma coisa mais específica ali que precisa ser otimizada, por exemplo. Então, por mais que ela seja low code, ela ainda trabalha com a engine por trás, por exemplo, do Spark. Então, um cara que não é engenheiro, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior para otimizar um processo, por mais que seja fácil de desenvolver.
É por isso que a gente tem também algumas ferramentas que são específicas para aquele perfil, né? Então a gente vai ter uma ferramenta low code que é mais para análise, exploração. A gente vai ter é uma opção, né? Exato, o Brill. A gente vai ter ferramentas que são mais para o contexto de engenharia, que é a questão do Prophecy. Então, assim, a ideia é que o low code seja disponibilizado para toda a companhia, mas aí cada perfil com a sua devida ferramenta. Muito bom. E esses deploys que são executados real time, sem esperar ali uma janela específica, não geram bastante custos? Custo sim, mas eu acho que o custo que é relacionado a ele é um custo já previsto pelos clusters que a gente já sobe no Databricks, por exemplo, aí falando do cenário de engenharia especificamente. Eles geram um custo que a gente tem que monitorar e tem que garantir a consistência deles, né? Então, hoje a gente tem um pool de clusters que a gente consegue subir e às vezes eles geram alguma concorrência até nos recursos que a gente consegue entregar ali, por exemplo, para uma execução de um processo ou algo nesse sentido. Então, assim, ele gera custo. Hoje a gente faz esse controle com o que a gente tem de FinOps aqui da companhia. Então, a gente tem algumas coisas que geram métricas, por exemplo, se gera uma anomalia de custo. A gente tem até, não é nem da nossa equipe, isso é até da companhia no geral, ele gera, por exemplo, um alerta de anomalia de custo. Então, opa, aqui a gente gera um incidente e a gente precisa tratar. Então, eu acho que em muitos aspectos a gente, sim, aumenta o custo, mas eu acho que a gente tem essa questão de ver que aumentou e poder, remediar isso na sequência. E como a empresa pode equilibrar a descentralização da engenharia de dados com a necessidade de manter esses padrões de qualidade e governança de dados? Difícil. Eu acho que nesse contexto realmente a parte da governança, ela ser um aspecto muito forte, a parte da cultura também. Então, a gente sempre empregar isso dentro dos times, porque assim, a gente tem que dar autonomia sim, mas da mesma forma a gente precisa tê-los, de certa forma, ter um ambiente governado e um ambiente que possa ser monitorado também. Acho que minimamente tem que garantir o processo, mas para garantir o processo fica difícil um pouco descentralizar. Acho que é um meio que antítese do outro, mas a gente tenta equilibrar um pouquinho. E quais são os papéis e responsabilidades típicas ali nas equipes descentralizadas de engenharia de dados e como eles se interconectam, né? Como que é toda essa conexão e esse alinhamento com outras áreas da organização? Hoje eles ainda fazem parte de um contexto de engenharia, então normalmente essas pessoas, igual a gente falou, tá pilotando em um escopo menor, então as pessoas que estão nesse contexto, eles estão normalmente conversando comigo, com o Carlos principalmente, que somos líderes aqui da parte de engenharia, então ainda é um contato muito direto. A gente não trabalha hoje com um modelo, por exemplo, de horizontais ou algo nesse sentido, quando fala de um processo de ágil, fugiu a palavra agora, mas quando a gente fala até da questão de silos, mas silos voltados para produtos, a gente hoje não tem uma horizontal entre esses silos, por exemplo, para conseguir trabalhar. Então, normalmente, a gente tem as pessoas de engenharia que conversam com a gente muito próximos por ser um piloto. Acho que no longo prazo, a gente tem que revisitar uma questão de ter uma horizontal de engenharia, por exemplo, para a gente ir mantendo atualizações constantes dessa questão de processos, essas questões de governança, essas questões de como vão funcionar essas ferramentas, acessos, enfim. Eu acho que são coisas que a gente tem que tratar mais a longo prazo. No piloto ainda funciona porque são poucas pessoas, mas no longo prazo acho que teria que pensar uma reformulação dessa horizontal de engenharia, vamos dizer assim. Isso é um processo evolutivo, né? Como o Martin disse, a gente está num processo piloto, mas a ideia é que a gente vá aperfeiçoando aí no decorrer do que a gente vai colocando em produção. Muito bom. E aqui para fechar, quais são as tecnologias e ferramentas chaves que suportam essa descentralização? Eu acho que é muito mais voltado para os processos que a gente criou em cima do que a gente já tinha. As ferramentas que a gente colocou aqui são alguns exemplos que a gente trouxe para tentar auxiliar, principalmente na questão do aprendizado da galera, a gente conseguir reaproveitar o que a gente já produz, mas eu acho que é muito mais voltado para os processos que a gente cria dentro do que a gente já tem, que é o Databricks com a AWS, que não mudou, a gente só realmente criou processos e melhorou como a gente estava trabalhando em cima dele. Eu acho que as ferramentas de low-code elas ajudam, mas eu elas diria são que o Splunk também, a parte do Splunk, de ter o monitoramento, né? O Splunk junto com o Datadog, enfim, e eu acho que são essas principais ferramentas que a gente pode disponibilizar para suportar toda essa tecnologia. Muito bom. Carlos, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês e viram só, né? Vários conteúdos aqui, tecnologias. Tá aqui o link deles para que vocês possam também entrar em contato. Obrigada pela participação